Questão 4. Uma amostra de N mols de gás ideal está inicialmente no estado de equilíbrio termodinâmico em que a sua pressão é P1, seu volume é V1 e sua temperatura T1 vai ser igual a 300 Kelvin. Nesse momento tem o número de moléculas N1. Em um recipiente de volume fixo, então já sei que o volume não vai mudar. Já sei que meu volume V1 vai ser igual ao volume V2. Acrescentou-se mais 50% dos N-mols deste gás ao recipiente. Então, o meu número de moléculas N2, ele vai ser, pessoal, o quê? Ele vai ser o que eu tinha, que era o N1, mais 50% do que eu já tinha, que era N1. Então, meu N2 ele vai ser N1 mais 50% é 50 sobre 100. Então, nosso N2 ele vai ser igual a N1 mais, corta um zerinho com zerinho, 5 dividido por 10 vai dar 0,5. Então, encontrando o N2, você vai fazer 1 N1 mais meio N1, nós vamos obter 1,5 N1, certo? Após algum tempo, todo o gás no recipiente vai para um novo estado de equilíbrio de pressão 2P1. Então, a minha nova pressão, certo? A minha nova pressão, que é P2, ela vai ser igual a 2P1. Quanto vale a nova temperatura, que é o T2? Bem, como nós tivemos uma modificação no número de moléculas, é melhor você avaliar esses dois momentos do gás usando a equação de estado, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, olha, você sabe que a pressão vezes o volume é igual ao número de moléculas vezes a constante vezes a temperatura. Vamos colocar primeiro os dados aqui de 2. Isso, eu vou ter o P1 vezes o V1, que é igual ao N1RT1. Eu coloco duas equações para analisar o comportamento do gás em momentos distintos. Só que agora nós vamos substituir tudo aquilo que nós temos para o 2. Por exemplo, o P2 é 2P1. Então, onde tem P2, nós vamos colocar 2P1. O V2 a gente mantém. O N2 ele é 1,5 N1. Então, no lugar do N2, eu coloco 1,5 N1. Repete o R e a temperatura T2 que nós pretendemos encontrar. E embaixo você vai repetir o P1, você vai repetir o volume V1, vai repetir o N1, o R e a temperatura T1, que a questão deu, que ela é igual a 300 Kelvin. Tudo bem? Pronto. Para relacionar essas duas equações, nós podemos dividir uma pela outra. E agora você vai cortar tudo que é comum em cima e embaixo. Como, por exemplo, podemos cortar o P1 com P1, o V2 com V1, porque é uma transformação isovolumétrica, os volumes são iguais. Podemos cortar o N1 com N1 e o R com R. Agora nós vamos colocar o que sobrou. Antes da igualdade sobrou apenas o 2. Do outro lado da igualdade em cima sobrou 1,5 T2 e embaixo 300. Esse 300 então passa multiplicando 2. E aí nós vamos ter 2 vezes 300. E o 1,5 que multiplica o T2 passa para o outro lado dividindo. Tá bom? Então aqui você vai pegar o 300 e acrescentar mais um zerinho nele, transformando ele num 3.000. E aí você vai dividir por 1,5. Isso tudo igual ao T2. Certo? Quando a gente colocou o zerinho lá no 300, transformando no 3.000, some a vírgula de baixo. Aí você divide para mim o 30 por 15, que vai dar 2. Você multiplica para mim esse 2 que sobrou com esse outro 2 que eu ainda não mexi, que vai dar 4. E os dois zerinhos que a gente tinha guardado, você só repete no final. Então nós vamos obter 400 Kelvin. Exatamente o que nós temos na letra A.